Queridos, nós hoje vamos concluir o estudo dos crimes contra a família. Nós vimos até a aula passada o artigo 243 e nós hoje vamos ver os últimos dois capítulos. Capítulo da assistência familiar, que começa aí no 244 e vai até o 247, e os dois últimos artigos, que são os mais simples, mas significativamente mais simples, que são o 248 e o 249. Na aula de hoje, eu queria a atenção de vocês para os artigos 244 e 246. Esses dois artigos são os artigos mais importantes, especialmente o 244. Vamos fazer aqui um raciocínio um pouquinho mais amplo para que a gente possa chegar no artigo. Vocês estudaram no semestre passado, lá em Penal 2, o crime de omissão de socorro. Vocês viram lá o crime de omissão de socorro do artigo 135. Então, a omissão de socorro se caracteriza quando eu, vendo alguém em situação de risco, vendo alguém numa situação extrema de risco, eu não auxilio aquela pessoa, não ajudo aquela pessoa. Né? Eu não conheço, não tenho ideia de quem seja, Karen, eu nunca vi aquela pessoa, Roberto, provavelmente nunca a verei novamente, mas eu tenho o dever jurídico penal de auxiliá-la. Se eu me omito, né, se eu podendo auxiliar, e o código foi muito sábio no artigo 135, porque ele nos cerca de todos os lados. Ele diz, olha, ou você presta o auxílio direto, ou, na impossibilidade de fazê-lo, que você convoque uma autoridade pública. Por exemplo, se eu vejo alguém se afogando na praia, obviamente eu não tenho a obrigação de meter-me no mar, muitas vezes sem saber nadar. Mas isso não quer dizer que eu não deva fazer nada. Preciso ligar para o corpo de bombeiros, chamar de um salva-vidas que esteja próximo, ligar para a polícia. Eu tenho que tomar alguma providência. Repito, é uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que muito provavelmente jamais verei novamente. Mas de onde é que decorre isso? De onde é que vem isso? Do fato de nós estarmos no mesmo grupo social, na mesma sociedade, a gente pertence efetivamente ao mesmo tecido social. É um fato de eu pertencer à mesma sociedade, e isso nos obriga claramente a termos esse dever de responsabilidade. Eu costumo dizer, Roberto, que no momento em que eu aceito e adiro a uma sociedade e aceito nela viver, eu tenho ônus e bônus. Eu preciso pagar tributos, eu preciso ter esse dever de assistência com o terceiro, mas existem bônus, né? A gente tem claro, dentro de um modelo bem teórico, mas de qualquer maneira, nós temos ali um serviço de segurança pela polícia, o serviço de assistência pelos bombeiros, né? Então existe aí essa questão do ônus e bônus. Eu não quero isso, que eu me isole, vá morar no meio de um deserto, vá subir uma montanha e fique lá, mas enquanto eu estou naquele determinado tecido social, eu tenho efetivamente essa conexão. Por que eu estou começando uma aula sobre assistência familiar, rememorando o crime de omissão de socorro que vocês estudaram no semestre passado? Porque se eu tenho o dever jurídico de prestar assistência a alguém que eu sequer conheço, a alguém que eu sequer conheço, o que falar do dever jurídico de prestar assistência a um familiar meu? Então, há uma conexão aqui muito clara entre o dever maior da omissão de socorro lá do 135 e o dever mais específico decorrente dessa obrigação de prestar assistência familiar, de prestar auxílio familiar. Aqui duas coisas que são importantes antes da gente estudar especificamente o caput do 244. Primeira delas, quando a gente fala de assistência familiar, o ideal era que esse artigo não existisse. Mas não existisse por uma desnecessidade.
De certa forma, né, Thaís, acaba sendo triste, Raquel, eu ter que ter um crime, ou seja, ter que criminalizar aquele que, por algum motivo, não é, é, vai trabalhar. Não, Raquel, ainda não coloquei o artigo, não. Vou já colocar novamente. Na verdade, vou já colocar, porque eu ainda não coloquei, não. Estou só fazendo uma introdução aqui ainda. Então, percebam, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é de que é triste, né? Você precisar criminalizar a conduta, criminalizar, veja, você não está só impondo o dever, você está criminalizando a conduta daquele que, por algum motivo, Fátima, não auxilia, não presta auxílio efetivamente para um familiar seu. Um outro aspecto que a gente precisa ter em mente para bem analisar o artigo 244 é que o direito penal ele não tem uma visão, digamos, Roberto, romântica ou uma visão psicológica da coisa. A visão do direito penal é uma visão dura, objetiva, expressamente planejada. Em que sentido? O pai abandonou o filho quando ele era pequeno, o filho nunca soube, nunca teve nenhum contato com o pai, e aí na velhice o pai tem uma situação de desamparo econômico, o filho Rafael, mesmo assim, vai ter a obrigação de auxiliá-lo, e se não o fizer, pode estar enquadrado no artigo 244? Sim. Mas ele me abandonou, eu não tenho um vínculo afetivo com ele. O direito penal não tem nenhuma visão emocional em relação a isso. Ele analisa os vínculos familiares de forma bastante objetiva. O direito civil já tem um tratamento sobre isso, já existe, por exemplo, lá no direito civil, uma discussão, Ana Luísa, de uma possível ou um possível reconhecimento de responsabilidade civil decorrente do fato de você não dar assistência emocional, ou seja, já existe uma construção lá no direito civil no sentido de indenizar, por exemplo, aquele que foi abandonado pelo pai ou pela mãe. Já existe essa construção lá, mas isso não interfere e não é levado em conta quando a gente vai tratar dessa relação disciplinada ou organizada pelo direito penal. Então, a visão do direito penal nesses artigos, sobretudo nesse artigo 244, é uma visão muito objetiva da coisa. Né? Há um vínculo familiar, esse vínculo familiar é objetivo, concreto, portanto, dele eu vou extrair uma responsabilidade jurídico-penal nesse sentido. Eu vou ler com vocês aqui todo o caput do 244, né? Vamos ler juntos aqui o caput rapidinho, e depois nós vamos dividir esse caput em três partes, porque ele é uma redação longa, mas ele traz três figuras distintas. Eu tenho aqui um crime plurimo, eu posso praticá-lo de três formas diferentes. Então, vamos ler juntos. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, perdão, judicialmente acordada, fixada ou majorada, e deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Então, nós temos aqui três figuras distintas em relação a esse caput. Eu queria começar, né, entendendo, eu já falei isso para vocês em outras ocasiões, Pedro, e aqui a gente volta a ter essa mesma realidade, Fabiana, que é o seguinte: o legislador penal, ele muitas vezes mesmo, ele fala mais do que o necessário. Muitas vezes ele vai usar mais palavras do que necessariamente precisaria usar. Por quê? Porque o objetivo do legislador penal é ser claro.
Então, eu quero começar por esse raciocínio para que a gente veja o seguinte, Roberto, ele fala aí sem justa causa. Ora, se eu tiver uma justa causa, se existir uma justa causa que, perdão da redundância, para ficar didático, justifique eu não prestar aquela assistência, por exemplo, eu não tenho nenhuma condição financeira, imagina que eu não tenho nenhuma condição financeira, por óbvio, eu não posso ser responsabilizado. Né? Evidentemente, eu não tenho como ser responsabilizado por isso. Então, se a gente tem, né, uma ausência de condição financeira, eu não tenho como lhe responsabilizar. Então, aqui, em teoria, eu nem precisaria, nem haveria necessidade de você ter uma estrutura legal dizendo, olha, sem justa causa. Mas o legislador quis ser claro, dizendo, olha, se você não tiver como justificar, aí você vai ter crime. Agora, se você deixa de prestar aquela assistência, porque muitas vezes você sequer tem para si, beleza, aí você teria aí uma isenção de responsabilidade. Tá? Vamos agora dividir esse caput do 244 em três partes. A primeira parte diz aí, deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, do filho menor de 18 anos, do filho inapto para o trabalho, do ascendente inválido ou do ascendente maior de 60. Veja que ele traz aqui 5 categorias: cônjuge, filho menor de 18, filho inapto para o trabalho, ascendente com qualquer idade que seja inválido e ascendente maior de 60. Primeira coisa importante aqui, Roberto, quando ele fala em deixar de prover subsistência, Samuel, ele está falando de subsistência, do básico. Né? Aquela história do cearenseis mesmo, do de comer e do de morar. Né? Então, eu preciso garantir aqui o basicão. Esse conceito é diferente daquele conceito, por exemplo, que vocês encontram lá no direito de família, do próprio cálculo da pensão alimentícia. A pensão alimentícia envolve outros aspectos. Eu posso, por exemplo, considerar na pensão alimentícia, Roberto, que é baseada naquele binômio, né, necessidade e possibilidade, eu posso incluir no cálculo da pensão alimentícia férias no exterior, curso de idiomas, curso de esportes e vestuário. Tem uma série de elementos que podem entrar nesse conceito, nesse cálculo da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, repito, balizada naquele binômio lá da necessidade e possibilidade, alguns colocam um terceiro elemento que seria a proporcionalidade, ela é claramente mais ampla no seu horizonte. Então, por exemplo, se eu estou fixando a pensão alimentícia dentro de um ambiente familiar de alto padrão financeiro, de classe média alta, eu posso, repito, lá no âmbito do direito das famílias, lá no âmbito do direito civil, eu posso definir outros elementos, outras circunstâncias. Aqui, nessa primeira parte do 244, quando ele fala prover a subsistência, a análise é a mais restrita possível. Aqui ele está falando apenas do básico mesmo, ou seja, eu preciso criar condições para garantir que aquela pessoa tenha, Fátima, o básico, né? Tem ali alimentação, tem a alimentação básica, tem a alimentação básica e tenha onde residir com alguma dignidade. Para quem é que eu vou dirigir isso? Para o cônjuge, aqui nós vamos incluir, obviamente, o companheiro, né? Estou falando de uma redação que não foi atualizada com base na lógica da união estável, mas eu vou incorporar o companheiro. O filho menor de 18 anos, cuidado aqui, Roberto, para o filho inapto para o trabalho. A inaptidão aqui é uma inaptidão absoluta. Não é aquele que tem 47 anos e não se encontrou na vida ainda, né?
não é aquele que tem 38 anos e diz para os pais, olha, eu não sei se eu vou viver da minha arte, né, ou se eu vou ser astronauta. Isso aí não é inapto para o trabalho, isso aí é, no bom cearense, ele é vagabundo, é outra categoria, é outra categoria, né? Quando o código fala aqui de inaptidão para o trabalho, é a inaptidão objetiva, ele tem uma enfermidade física, ele tem uma enfermidade mental, ele não pode, por meios próprios, garantir a sua subsistência, aí é outra categoria, né? A mesma lógica para o ascendente inválido, e para o maior de 60. E aqui eu queria voltar àquele raciocínio que eu fiz agora há pouco. É irrelevante do ponto de vista jurídico penal, é completamente irrelevante do ponto de vista jurídico penal, a gente entender qual é efetivamente a relação emocional, a relação familiar que existe entre esses indivíduos. Ou seja, mas eu tenho o dever de auxiliar meu pai ou minha mãe idosa, se ele lá atrás me abandonou, meu amigo, resolva isso lá no juízo civil. Do ponto de vista penal, isso não é justificativa, né? Isso também traria numa justa causa para que você tivesse efetivamente a não proteção, repito, e aqui a gente está falando do basicão em relação a isso, né? Diga, Roberto. Professor, supondo ali, vamos supor, um pai com 2 filhos, tá? O pai está passando por essa problema de subsistência, não tem o que se alimentar, não tem onde morar, tá? Um filho acolhe, tá? E dá o sustento. O outro não, se nega por problemas emocionais da família, problemas familiares. Um filho pode entrar contra o outro por abandono material? Não. A pergunta é ótima e ela permite duas coisas, né? Dois raciocínios interessantes, Roberto. Muito boa a tua pergunta. Essa obrigação é uma obrigação pessoal. Tá? Então, o fato de eu ter a obrigação não quer dizer que eu possa, aspas, cobrá-la do outro. Dizendo, olha, eu estou aqui bancando meu pai e você vai ter que dividir comigo. Não, o raciocínio, nesse aspecto, não é matemático. Mas eu quero voltar para o crime de omissão de socorro que você aprendeu no semestre passado. Você deve se recordar que seu professor dizia o seguinte, olha, provavelmente ele deve ter usado esse exemplo, que é um exemplo muito by the book. Um grupo está andando na rua, vê uma pessoa numa situação de risco, se um deles auxiliar, os outros já estão desobrigados de auxiliar, porque eu preciso que o auxílio se materialize. Se um auxiliar, aquela pessoa já teria saído daquela situação de risco e os outros, efetivamente, não teriam responsabilidade. Nesse caso, se um dos filhos auxilia, ele já retirou o pai daquela situação de risco, teoricamente não haveria mais responsabilidade para os outros. Tá? Agora, é possível, e aí dentro de um outro raciocínio, isso não altera o raciocínio penal, mas é possível lá no raciocínio civil, que aí você busque, por exemplo, uma reparação de danos, dizendo, olha, você abandonou meu pai, eu tive que cuidar, aí dentro de uma lógica civil, não da lógica penal. A lógica penal, no momento que um auxilia e, consequentemente, retira aquele ascendente daquela condição de risco, né, ele já está isentando todos os demais, porque a situação material já não existe mais, a situação concreta já não existe mais. E a responsabilidade aqui é bem pessoal, ou seja, eu não posso auxiliar, por exemplo, imagine que você tem outro irmão, são 2 filhos, eu não posso ter um raciocínio de que eu só preciso auxiliar metade, que a outra metade o auxílio tem que vir. Não, eu tenho uma integralidade da responsabilidade nesse sentido. Né? Agora, no momento que um auxilia e o retira da situação de risco, automaticamente ele vai ter esse contexto. Né? E a Karen, exatamente isso, Karen, se a gente fosse depender no juízo penal, né, dentro de um raciocínio criminal, dessa análise subjetiva, tá? E aqui eu falo com muita tranquilidade, talvez com muito carinho em relação a isso, porque, veja só, acredito eu que todos nós aqui
Não temos ideia, né, graças a Deus, felizmente, né, Roberto, por mais que a gente tente imaginar, a gente nunca vai conseguir sentir efetivamente o que é o peso emocional de um abandono familiar, né, de um pai ou de uma mãe, que você não tem contato por algum motivo, né, tenho certeza que todos nós aqui, graças a Deus, fomos muito amados e somos muito amados, então, dificilmente a gente consegue até se projetar, né, em relação aos danos emocionais que uma conduta como essa acaba causando naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem. Então, nós não estamos aqui desconsiderando isso. A gente não está aqui efetivamente desconsiderando essa situação que, do ponto de vista emocional, é dura, né? É dura. Você imaginar, né, que sua mãe ou seu pai, de alguma forma, em algum momento da vida, ele abandonou, não esteve ali com você, são vínculos tão importantes. Nós mesmos discutimos aqui nas aulas anteriores aquele caso do menino Henry, lá no Rio de Janeiro, que é sem adjetivação, né? Eu não consigo nem, por mais rico que seja o nosso idioma, eu não consigo ali, Thaís, rotular, né, cara, é aquele crime, porque é uma coisa inominável. Dizer que é cruel, que é bárbaro, aquilo ali não, talvez não traga o melhor, a melhor qualificação. Então, a gente sente, né, que a questão familiar é uma questão muito forte. E, repito, eu eu respeito bastante aqueles que, de alguma maneira, levam ali uma dor emocional por terem sido abandonados ou por não terem recebido o apoio paterno e materno que todos nós, felizmente, temos. Mas o direito penal ele é completamente, eu não vou chamar, Alberto, de insensível, mas ele tem um olhar mais objetivo, porque ele tem em mente aqui um valor maior, que é a própria subsistência daquela pessoa. Ele diz, olha, tudo bem, você tem tudo isso, mas essa pessoa, se não tiver essa sua assistência, ela pode vir a morrer, por exemplo. Então, veja que o direito penal traz aqui uma carga bem radical em relação a isso. Mas seguindo no 244, nós já vimos a primeira figura, vamos à segunda figura. Ou faltando-lhe o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, isso aqui sem prejuízo, eventualmente, do uso daquele instrumento cautelar lá do direito civil, que é a prisão civil. Vocês sabem que a prisão civil por não pagamento de pensão é a única hipótese de pensão, desculpa, de prisão civil, né, praticamente a única hipótese que foge ou que reflui do direito penal. E temos, né, como última figura, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Essa última figura, ela é ainda mais objetiva, porque aqui, Roberto, Mariana, Isabel e todos os outros, nessa figura final, não interessa a condição financeira daquele descendente ou daquele ascendente. Tá? Então, veja, lá na primeira figura, ele falava em garantir subsistência. Na prática, era eu financeiramente garantir que aquela pessoa tenha ali alguma segurança alimentar, tenha onde residir, tenha condições mínimas de dignidade. Nessa parte final, ele fala em gravemente enfermo. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Fátima, é que não tem nada a ver com condição financeira. Então, não tem nada a ver com condição financeira. A questão aqui é objetiva, é uma questão ligada apenas à enfermidade em si, a uma doença em si. Esse é o primeiro elemento que a gente vai ter aqui. Né? Então, de saída, eu já tenho essa primeira consideração. E a segunda, aqui é importante, Samuel, que quando ele fala em socorrer, ele não quer nos obrigar, por exemplo, a que eu pegue essa pessoa, traga à minha casa e eu cuide dela pessoalmente. Não é isso que o artigo quer. Não é isso que o direito penal quer. Então, se eu tenho um ascendente ou descendente gravemente enfermo, se eu pego essa pessoa
levo até uma UPA, levo até um hospital de emergência e ali deixo, o crime já não existe. Ou seja, eu já cumpri com a minha obrigação jurídico-penal. Ah, mas você deveria dar uma assistência maior, você deveria dar carinho, você deveria apoiar. Isso aí já reflui do objeto do direito penal. Então vejam, é importante que a gente tenha esse olhar sobre o 244, até porque ele é o mais importante dos artigos da aula de hoje. O olhar que o 244 nos impõe é um olhar muito, mas muito direto em relação a isso. Né? Ou seja, ele não quer aqui nenhum raciocínio emocional. Ele quer que você tire aquela pessoa daquela situação de gravidade enferma que ela tem. Ou seja, se eu levo aquela pessoa até uma assistência médica, e lá o hospital cuida, a UPA, ou qualquer tipo de estabelecimento sanitário que eu leve aquela pessoa, missão cumprida. Ah, mas eu acho que é impessoal, eu acho que você deveria cuidar daquela pessoa, deveria levá-la para a sua casa para restabelecer. Isso já está fora do objeto de atuação do direito penal. Então, é importante que a gente perceba que essas três figuras do 244 são figuras que nós precisamos, até em nome do princípio da legalidade, interpretar de uma forma mais seca, mais racional, mais objetiva. Não há grandes espaços aqui para análises subjetivas. Está claro isso? Está tranquilo? O parágrafo único, né, ele vai trazer, ele quer alcançar aqui no parágrafo único a figura do malandro. Pedro, aqui a gente vai querer pegar aquele cara que quer ser mais esperto. Olha o que diz aqui o parágrafo único. Nas mesmas penas, ou seja, nas mesmas penas do caput, né, pena de 1 a 4 anos, incide quem, sendo solvente, ou tendo condições financeiras, possuindo condições financeiras, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, o que ele está me dizendo aqui é o seguinte: olha, você tem condições financeiras, mas você cria uma circunstância, você cria uma situação, em teoria, para justificar, Igor, que você não pagaria a pensão. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo disso. Imagina que eu sou empregado da empresa do Luiz. Sou empregado, tenho ali meu registro de trabalho e etc. Eu chego para o Luiz e digo o seguinte: Luiz, vamos fazer uma coisa. Me demite. Eu formalmente vou estar sem vínculo empregatício. E eu continuo prestando serviços para você, mas de maneira informal. Você me paga apenas informalmente. Por quê, Roberto? Porque com isso eu vou dizer, olha, eu estou desempregado, eu não posso continuar pagando a pensão, eu não posso continuar tendo fixado um valor tão elevado. Então aqui eu crio uma situação artificial, né? Uma situação fictícia, para, em teoria, justificar o não pagamento daquela determinada pensão alimentícia. Então, o parágrafo único, ele visa alcançar aquela determinada situação onde aquele indivíduo tem condições, ele possui condições financeiras para, com isso, arcar ali o seu valor, mas ele cria uma circunstância, repito, mentirosa, ficcional, para justificar o não pagamento. Então veja que ele no caput vai atingir diretamente aquele que não pagou a pensão e no parágrafo único ele busca atingir igualmente aquele que por algum motivo cria uma circunstância, cria aqui uma justificativa para não fazer esse pagamento. Né? O 245 ele é muito simples: entregar filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo, né? Eu estou entregando aqui um filho a uma pessoa, por exemplo, que tem uma dependência química, uma pessoa que é ligada ao narcotráfico, ligada ao crime organizado, e essa entrega aqui,
ela não necessariamente precisa ser entrega definitiva, ela não precisa ser uma entrega absoluta, não é que eu estou, aspas, e muitas, muitas, muitas aspas, dando àquele filho, mas eu estou permitindo, por exemplo, que aquela criança, olha, eu vou viajar, fique com ela aí dois dias, olha, eu vou passar um final de semana fora, fique aí com o tio, sabendo eu que o tio é ligado ao narcotráfico, ligado a atividades criminosas, seria o caso, ou seja, eu estou colocando aquele filho numa situação de risco, numa situação de vulnerabilidade moral, de vulnerabilidade social. O artigo 246, ele é muito interessante, tem sido, inclusive, objeto de grandes discussões, porque é um projeto no Congresso Nacional que visa permitir e disciplinar o chamado homeschooling. Eu confesso, Mariana, Vitor e Gabriel, que eu não sei como é que depois de um ano de aulas virtuais, o povo ainda está defendendo a ideia de homeschooling, né? Eu acho estranhíssimo o povo desesperado para tudo isso passar, para os colégios voltarem, para a gente voltar até a aula normal, e tem um forte lobby no Congresso Nacional fazendo, né, com que, inclusive, o próprio Ministério da Educação, na atual gestão, é favorável a essa ideia de você permitir o homeschooling, né? O que seria isso? Você autorizar que os pais, por meios próprios, eduquem os filhos em casa, né? Eu, pessoalmente, aí uma visão muito particular, eu sou contra isso. Né? Eu sou contra isso. Por quê? Porque é, o ambiente escolar, ele não traz, né, efetivamente, como único objetivo passar ou transmitir o conhecimento técnico. Né? No ambiente escolar, eu aprendo outras habilidades, né? Eu desenvolvo outras aptidões. A convivência como diferente, exatamente, Alberto, você definiu tudo, né? Eu não gosto muito de falar de política em aula, mas veja só, o ministro da Educação, o atual ministro da Educação, declarou, isso eu vou falar porque é público, está nas notícias dos canais confiáveis da imprensa, que ele é a favor do homeschooling, ele acha que não há nenhum prejuízo de socialização para a criança e que a criança pode estudar em casa com os pais e aquilo que ela conviveria na escola, né, que aperfeiçoaria ali as suas habilidades de convivência, ela pode ter na igreja. Isso foi a declaração do ministro da Educação. Primeiro, eu considero que o Estado é laico, né? Então o Estado não pode ter uma política pública, sobretudo uma política educacional, a ideia de que parte da socialização será feita na igreja. Se os pais não quiserem ter uma religião, né? Aí como é que eu resolvo isso, né? E, além do mais, o importante da escola, né, é você conviver com os diferentes. Quando eu faço parte de determinados grupos sociais, a igreja é um bom exemplo disso, eu tenho uma natural tendência, e não há nenhum problema nisso, que fique claro, né, que fique muito claro, mas eu tenho uma natural tendência de conviver ali, né, Karen, com pessoas que pensam como eu. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Só que a sociedade não é formada apenas de pessoas que pensam como eu. Né? Então, a escola, ela, além de trazer o conhecimento técnico, né, português, ciências da natureza, matemática, história e geografia, todos aqueles outros conhecimentos técnicos necessários, ela também vai trazer para a gente a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, pessoas que pensam de uma forma diferente de mim, né? Ter uma convivência com pessoas que não são da minha mesma classe social, que são pessoas que pensam politicamente, religiosamente diferente, e quanto isso é rico. Né? A sociedade ela tem que ser plural. Quanto mais plural, quanto mais eclética, né, a sociedade mais rica ela será em todos os sentidos. Então, o meu posicionamento pessoal é contra esse tipo de permissão. E, repito, me parece muito estranho quando o próprio ministro da Educação traz como uma variável aqui que justifica isso, né, um fator ou uma justificativa religiosa. Que fique claro,
tenho nada contra a religião, ao contrário, eu sou uma pessoa religiosa. Mas são espaços distintos, né? São ambientes distintos. Jesus já dizia, né? César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos separar essas estações, né? Sobretudo porque, bem ou mal, nós fizemos uma escolha, o Estado brasileiro fez uma escolha através da Constituição de ser um Estado laico, né? Então a gente autoriza, permite a liberdade religiosa, qualquer que seja a manifestação religiosa, mas o Estado tem que ser pensado de uma forma laica. Mas é um projeto que, repito, tem a defesa do próprio ministro da Educação, portanto, tem uma defesa formalmente e expressamente do governo, está em discussão no Congresso. Por enquanto, ele não é permitido. Então, ele não vai ser autorizado. Nesse sentido, é que a gente vai ter que compreender aqui o artigo 246, né? Então, quando ele fala deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então, o crime aqui não passa pela ideia de subsistência financeira que a gente viu lá no 244. Lá no 244, eu brincava com vocês que seria a figura daquele que deixa o filho, né, sem assistência material, ou seja, sem o de comer e sem o de morar, né? Fique tranquila, Vitória, vá com Deus, dê tudo certo lá, viu, querida? Boa consulta e bom final de semana aí para você e para a família. Então, nós temos aqui, no artigo 246, a figura da assistência intelectual, né, da assistência puramente intelectual. Em português, vamos usar um português bem claro aqui em relação ao 246. É o não colocar a criança na escola, né? Esse é o crime do 246. Claro que, de novo, né, ele vai trazer aqui, Isabelle, a figura do sem justa causa. E ele faz isso pelo mesmo motivo que ele faz isso lá no 244, que é o sem justa causa, no sentido de que, poxa, eu não encontrei vaga naquela escola pública, Roberto. Eu moro numa cidade em que a escola pública mais perto, ali naquele meu distrito, fica a quilômetros, eu não tenho condição. Aí justificar-se-ia, né? Mas no contexto do 246, eu tenho uma obrigação, né? Porque, veja, a educação, ela é uma obrigação do Estado, mas ela é uma obrigação da família também. O Estado não pode ser omisso. Cabe, inclusive, ação judicial caso não tenha vaga no sistema público de educação. Eu posso, por exemplo, através da Defensoria Pública, através do Ministério Público, ingressar com a ação judicial para que eu garanta ali uma vaga para aquela criança. Mas ela é um dever familiar também. Pois não, Roberto? Professor, o sem justa causa ali, ele é avaliado no caso concreto, é isso? Sempre no caso concreto. Sempre no caso concreto. Não existe assim um rol abstrato que diga, olha, haveria justa causa nessa hipótese, não. Eu vou ter que trabalhar no caso concreto. E os casos que a literatura nos traz, ou nos exemplifica, são esses, né? Distritos rurais muito isolados, né? Distritos, localidades muito isoladas, ermas, como na Amazônia, né? Algumas regiões do interior do Nordeste, em que você mora muito distante daquelas escolas. E, repito, aqui a gente percebe, nesses casos, a importância de políticas públicas eficientes de transporte escolar, né, em que eu crie condições para o acesso àquela determinada criança. Nós estamos vivendo uma tragédia aí sanitária nesse último ano, e isso tem um impacto também na parte de educação, né? Nós não temos políticas públicas muito eficientes, por exemplo, para garantir o acesso de internet, de acesso à internet em determinadas comunidades, né? Poderíamos utilizar, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, alguns estados até estão utilizando, o Ceará é um deles, mas felizmente nós temos ainda no Ceará, mesmo com alguns problemas, tivemos grandes avanços na questão educacional nas últimas décadas, né? O Ceará conseguiu avançar muito em relação a isso. Na pesquisa que saiu, por exemplo, ano passado, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 81 estavam no Ceará, nos índices e daquelas provas anuais que o MEC faz. Mas mesmo assim, nós temos dificuldade, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, de levar a educação
por meio virtual. Por exemplo, poderíamos usar mais a própria televisão, que é um instrumento poderoso em relação a isso. Mas aqui a gente vai ter que analisar sempre no caso concreto, ou seja, eu tenho que avaliar dentro daquela circunstância se havia ou não ali a justificativa para esse determinado elemento. Tá? Desse capítulo da assistência familiar, o último é esse 247, que eu vou passar muito rapidamente, porque ele é um pouco menos relevante. Porque, veja, permitir alguém menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, que frequente casa de jogo ou mal famada, esse é o novo, né? Que é uma casa ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Mas vai piorar. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, participe de representação de igual natureza. Exatamente, Alberto, é o novo, né? É o novo, você foi longe agora. Resida ou trabalha em casa de prostituição, né? E quarto, mendigue ou sirva mendigo para excitar a comiseração pública. Ou seja, eu permito que aquela criança frequente locais onde há, por exemplo, atividades ali não adequadas a menores de 18 anos, ou que viva ali na rua pedindo ajuda, esmola e etc. A gente percebe que, infelizmente, essa realidade muitas vezes acontece, né? E é um artigo de baixíssima eficácia do ponto de vista penal. Os dois últimos artigos que eu quero ver com vocês hoje, e com isso a gente termina o título dos crimes contra a família, estão nesse capítulo 4, o título contra a família, dos crimes contra pátrio poder, tutela ou curatela. Claro que a gente vai atualizar a linguagem, a gente não fala mais em pátrio poder, né? Ele tinha uma expressão, uma dimensão muito patriarcal, né? Foge da realidade das famílias atuais, a gente vai falar em poder familiar. Mas os crimes permanecem os mesmos, essa é uma questão de atualização de linguagem. Então, veja aqui o 248. Induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do local em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem, sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos, ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. A parte mais importante desse artigo é essa partezinha final. Tá? Deixar de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Isso aqui é objeto de grandes problemas práticos, para que eu não fale de grandes confusões, ou como falaria o grande filósofo Roberto João Inácio Júnior, de grandes bafulês, né? É um caso clássico de bafulê jurídico, Fátima, que é quando você tem, por exemplo, a guarda de um menor determinada para um dos genitores e o outro tem apenas o direito de visita, diferente da guarda compartilhada. Então, imagina que um dos genitores tem a guarda e o outro tem o direito de visita quinzenalmente, aquela criança ficará com a mãe ou com o pai, sábado e domingo alternado. Vamos imaginar que ficou fixado na guarda que o pai ou a mãe, aquele que não detém a guarda do menor, vai ter direito de convivência, de visita, sábado sim, sábado não. Então, terminou o sábado e aquele pai ou aquela mãe não devolve aquele que tem a guarda, ou aquele que tem a guarda não entrega no dia da visita. Essa parte final se encaixaria aí. Não entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Por que legitimamente? Porque foi fixado no regime de guarda ali. Então, essa parte final do 248, repito, é aquela que mais é empregada do ponto de vista prático. Porque as outras figuras, Sara, seja bem-vinda, as outras figuras, Roberto, são mais raras, né? Você induzir ao menor que ele fuja de casa, induzir a um menor que deixe ali a casa dos pais ou do responsável, obviamente existe, mas é menos recorrente do que essa partezinha final. Essa parte final ela vai ter aí mais importância, já que eu tenho como hipótese essa figura que é eu desrespeitar, digamos assim, as regras de guarda. Isso vai ter um impacto lá no juízo civil, né? Eu posso, inclusive, impedir
eventualmente outras visitas, redimensionar ou reorganizar a guarda, mas tem um reflexo penal também. E, por fim, para terminarmos, os crimes contra a família, o crime do 249, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tenha sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial. Isso aqui não pode ser confundido, Karen, com um sequestro. Porque o sequestro que vocês estudaram no semestre passado, aquela pessoa não tem nenhuma vontade de ir e eu vou arrebatá-la, né? Aqui eu estou falando de um jovem, por exemplo, de 16, 17 anos, que ainda está sob esse guarda-chuvas da proteção familiar, e eu o tiro dali com vontade própria. Veja, no artigo anterior, eu estou convencendo, por exemplo, a que ele fuja. No 249, eu estou subtraindo o menor, eu estou levando aquele menor sem nenhuma autorização de quem poderia autorizá-lo. Aquele menor deseja, e é por isso que não se enquadra, Roberto, tecnicamente no sequestro, porque há uma vontade do menor. O menor aqui, Sara, deseja ir. Apenas ele não pode ter esse desejo porque ele não é plenamente capaz. Ele está sujeitado ali ao poder familiar, então ele não tem essa possibilidade de manifestação da sua vontade como uma vontade válida. Tá? Enquanto vocês pensam aí nas dúvidas, eu vou só fazer aqui rapidamente a chamada. Só um minutinho, por favor. Alguma dúvida? Professor, Oi. só para confirmar, o pai que não tem a guarda do filho, tá? Mas que tem o direito da visita lá. Aí leva o filho para casa no final de semana, para casa dele, para passar, porque a guarda compartilhada foi determinada. E não devolve. Ele é inserido no 248 ou no 249? No 248. Porque aí você tem ali não entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Né? Que o reclamar aqui, o reclamar, inclusive, tácito. Ele tinha a obrigação de fazê-lo. Né? É diferente do 249, em que eu estou saindo daquilo ali sem que haja qualquer tipo de elemento vinculado, por exemplo, à guarda. Na próxima semana, nas 2 aulas da semana que vem, nós vamos estudar a nossa segunda unidade, os crimes contra a incolumidade pública, que eles vão do 250 ao 285. São muitos artigos. Só que a gente vai ver os mais importantes. Eu vou pensar aqui os mais importantes, porque tem alguns lá que não tem nenhuma importância do ponto de vista prático. A gente vai fazer essa separação, tanto na terça quanto na quinta. Tá bom? Queridos, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem. Muita saúde, muita paz aí para todos. A gente se encontra, se Deus quiser, na terça-feira. Bom dia, professor. Bom final de semana. Obrigado pela aula.